Se você é nascido entre os anos 80 e 90, né, faz parte da geração dos millennials, assim como eu, fica no vídeo que eu tenho uma informação bem relevante para te dar. Oi pessoal, aqui é a Ju. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com a catapora. Eu descobri do pior jeito que eu não estava protegida contra essa doença, né? E foi quando eu estava com a Isa já com 5 meses e eu estava com 36 anos, né? Então eu vou falar um pouquinho de como que foi essa experiência para mim. Estou aqui com um roteirinho para não esquecer, né? Tentar falar os dados principais. E, bom, vamos lá. Como que eu percebi os primeiros sintomas? Eu não lembro muito bem qual foi o primeiro sintoma em si, mas eu fiquei confinada em casa, né, praticamente por esse período durante a licença maternidade. E aí, eu lembro de uma vez que estava eu e minha sogra aqui, e aí eu falei para ela: "Olha, eu preciso dar uma saída de casa", só para dar uma espairecida. E aí eu fui no mercado, que é perto daqui, comprar pão. E beleza, fui lá rapidinho, só dei essa saidinha, fui lá, comprei pão, voltei. Eu lembro que na esquina eu já ouvi o choro da Isa, e minha sogra balançando ela lá no carrinho, tentando acudir, né, e a neném já chorando, assim, eu falei: "Meu Deus, tô ouvindo o choro dela uma super longa distância". E ok, nesse dia eu voltei para casa e vida que segue. E aí eu não lembro se foi um dia depois, pouco tempo depois, né, dessa minha saída, que eu até então estava bem confinada em casa, apareceu, não vai dar para ver no vídeo, porque eu nem lembro qual que é o lado aqui, mas apareceu uma bolinha no meu pescoço. E aí o meu marido até falou: "Eu vou ver até se eu consigo achar vídeos", né, porque eu fui meio que tirando fotos da projeção aí dos sintomas aparecendo, mas aparentemente eu estava normal, aí só apareceu essa bolha, e era uma bolha, não era tão pequenininha, era uma bolha grande, e ele até falou: "Nossa, tá parecendo queimadura de óleo, né". Eu falei: "Ai, que estranho", porque eu nem fiz fritura nem nada, né, e tudo bem. Depois de um tempo começou a aparecer na minha barriga. Eu lembro que começou a aparecer essas mesmas bolinhas na barriga e eu falei: "Nossa, eu acho que eu tô tendo alguma reação alérgica", né, e aí começou a aparecer aqui na testa, assim, foi foi aparecendo bem assim, como se fosse, sabe quando você estoura aquelas bolinhas, assim, só que na minha pele. E aí, foi muito estranho, então no início eu achei que era uma reação alérgica, e aí eu falei para o meu marido, falei: "Olha, eu não sei, né, tô me sentindo meio estranha, né, e eu não me recordo se eu tive febre nesse primeiro momento, mas o que estava mais estranho era as bolinhas aparecendo e estava meio que coçando, né, e eu ficava com medo de estourar elas". Aí eu fui no hospital aqui que tem perto, pelo convênio, e chegando lá, a doutora me avaliou, era uma doutora nova, né, então aqui também fica um ponto de atenção, assim, que a gente está tendo médicos muito novos, às vezes, que não tem tanta experiência assim, né, ainda mais que é coisa de plantão. Então, ela olhou assim para essas bolhas e falaram: "Ai, tá parecendo uma reação alérgica", e me pediu, assim, me encaminhou para levar 2 injeções de antialérgico. E foram 2 injeções doídas, que eu levei no popô aqui, né. Então, beleza, né, tomei o antialérgico, deu um sono daqueles, né, porque o antialérgico, alguns dão essa poder sedativo, e não passava, as bolhas só aumentavam. E aí nesse meio do caminho, eu mostrei pra minha mãe, falei: "Ah, mãe, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui comigo", e fui mostrando, assim, né, as regiões do que estava aparecendo, e ela falou assim: "Olha, não é querendo te alertar não, mas isso tá me parecendo catapora". Aí eu fiquei: "Ué, mas, tipo, eu não sou vacinada contra a catapora?" Ela: "É". Eu falei: "Que estranho, né". E aí nisso eu meio que, como os sintomas foram aparecendo, aí o Google, né, doutor Google lá, me ajudou muito a esclarecer que era catapora, então eu já assumi que eu estava com catapora, porque os sintomas foram, eh, aumentando, assim, gradativamente, né, então as feridas foram estourando no corpo todo, era uma coceira, assim, uma coceira, daquelas que você gosta de passar a unha mesmo, assim, rasgar e tem que tomar cuidado, né, porque forma ferida. E aí eu acho que eu tive em alguns momentos febre, e aí, assim, surgiu uma preocupação, que eu falei: "Meu Deus, como assim eu tô com catapora?". Eu tinha dado uma pesquisada sobre a questão da vacina da Isa, que só acontece, eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que é a vacina de 12 meses ou 15 meses,
que tem a da catapora para o neném. E a Isa estava com 5 meses, né? Então eu falei, gente, será que eu tenho como antecipar essa vacina, né? E tudo mais. E aí eu mandei até mensagem para a pediatra dela, e ela falou, olha, tenta evitar, né, o contato, mas ela falou, embora vai ser muito difícil de passar, né, de evitar de passar para neném. E então, o que que eu fiz naquele momento, porque até eu estava já me preparando para voltar ao trabalho, né, era 1 mês antes da minha licença maternidade, eu já estava preocupada de como que ia ser essa transição, então eu já estava querendo colocar a mamadeira, né, introduzir a mamadeira ali no processo de alimentação dela, e aí eu extraía o leite na bombinha e dava na mamadeira. Foi assim que a gente começou a adaptação, e eu acho que é bom até falar qual a mamadeira que eu usei, né, eu usei a mamadeira da MAM, mão ou não, eu vou deixar aqui certinho o link na descrição, se você tiver interesse, porque foi uma mamadeira que ela pegou fácil, assim, então eu não tive dificuldades, né, que às vezes as pessoas têm de, ai, meu filho não pegou mamadeira, eu tive a sorte de logo de primeira vez, assim, segunda vez, né, ela já pegar, e aí, né, eu fiquei pensando, então eu vou começar a dar mamadeira para ela, mas assim, era inevitável, em algum momento eu teria o contato com ela, né, de ter que pegar ela no colo, né, e afins, então a gente ficou só acompanhando, né. E aí, assim, eu já tinha ouvido relatos que a catapora em adulto, ela é mais perigosa do que quando criança, porque às vezes ela torna-se, né, uma complicação para outras doenças. Eu vejo alguns relatos, né, que algumas pessoas, de alguma forma vira pneumonia, né, em alguns casos até é fatal. Então eu fiquei muito assustada, porque eu falei, gente, eu agora, velha, pegando dessa doença, né, então fiquei bastante preocupada. E isso aconteceu na primeira quinzena de agosto. E até então a gente estava acompanhando a Isa e nenhum sintoma apareceu. Aí no dia do aniversário dela, no dia de mêsversário, né? No dia do mêsversário dela, no dia 17 de agosto, quando a gente vai tirar a foto lá no tapete, né? Que a gente colocava ali os meses, apareceu as bolinhas, primeiras bolinhas no rostinho dela. E dali só foi ladeira abaixo, né, gente? Nossa, pensa numa culpa, numa preocupação que era de eu querer tentar evitar e não ter o controle sobre essa doença. E nesse meio do caminho, o que que eu estava fazendo, né? Minha mãe falou que eles tinham um comprimidinho roxo, que era permanganato de alguma coisa lá, de potássio, se eu salvo engano, e que tinha que colocar na água e durante o banho passar, que ajudava a secar. Então foi isso que eu usei, eu tomei alguns, né, antitérmicos, assim, e antialérgico também, para ficar mais calminha, né. E nisso, no mêsversário da minha filha, começou a se manifestar, que foi mais ou menos 15 dias depois que eu já estava já com as feridinhas secando. E dizem que essa é a fase que é mais contagiosa, né, quando as feridinhas já estão secando, que é a fase que você tem que evitar contato mesmo com as pessoas que você pode estar passando. E aí, essa culpa veio, né, e aí eu levei ela, e a gente viu as bolinhas se estourarem nela, foi muito rápido. Foi uma época que calhou dela estar com o dente nascendo, ela tinha recém tomado algum tipo de vacina, que era do mês, né, que sempre tinha vacinas ali, então calhou de vir tudo junto e misturado, né, então a gente não sabia se ela estava chorando porque estava coçando e ela não tinha noção daquilo, ou se era por causa dos dentes, ou era o conjunto da obra. E aí teve um dia que foi desesperador, a gente não sabia o que fazer, e a gente resolveu levar ela num hospital, né, no pronto-socorro infantil, onde a médica até assustou, falando, nossa, mas ainda existe catapora, né, e aí ela passou um antialérgico, disse que não tinha muito o que fazer e pediu para passar pasta d'água para ir secando, né, então o pergamanato para ela ia ser muito forte, e aí eu fui passando a pasta d'água, né, então foi secando, e a Isa teve um processo de recuperação muito mais rápido do que eu, né, eu acho que eu demorei muito mais, ela, por mais que o corpinho dela, assim, se manifestou em maior quantidade, mas em questão de recuperação foi super rápida, né, e teve esses sofrimentos, mas como ela não tinha muita ciência, por um lado foi até melhor ela ter pego nessa época, né, e a título de informação, a vacina da catapora, ela foi lançada ali, né, nas carteiras de vacinação a partir de 2013, né, então se você é da minha geração, né, das épocas aí dos anos 80, 90, procura saber, né, e tomar essa vacina, porque a catapora é chamada de catapora de comunidade, ela tá aí à solta, volta e meia eu vejo relatos de mães com bebezinhos, né, com catapora,
e se essa pessoa não tiver essa vacina adulta, né, ela está sujeita também a ter essa doença, né? Então é um sinal de alerta. Antigamente muitas das pessoas acabavam se protegendo porque pegava por resistências, né? Assim, pegava a doença e ganhava imunidade, né? Então era muito comum até os pais deixarem pegar, porque, né, enquanto criança era melhor do que em adulto. E algumas crianças nem sabem que tiveram essa doença, né? Então, às vezes, ela pensa que está protegida, mas porque ela já teve lá quando bebezinha, por exemplo, no caso da Isa, né? E mesmo assim, a Isa teve que tomar a vacina, né? Por mais que falam que não pode dar de novo, mas eu tenho que seguir, né, a carteira regular de vacinação. Então, ela teve que tomar a vacina, mesmo já tendo tido a doença. E é importante conferir, né, a sua carteira de vacinação, porque os pais de antigamente pensavam que naquele combo de vacinas, né, que vem de cachumba, poliomielite, etc., vem a catapora também e não tinha. Então, fica essa minha experiência e me conta aqui nos comentários se você viveu alguma coisa parecida com essa. Tchau, tchau.